Olá, sou Camila Buzelin, sou cenógrafa e diretora de arte, fundadora do Cenografia Sensível. No Cenografia Sensível, a gente trabalha basicamente no setor musical. A gente faz cenografia para show, cenografia para videoclipe, direção de arte para videoclipe. Então a gente vai focar mais nisso, tá bom? Nessa videoaula a gente vai falar sobre cenografia e a partir das minhas experiências como cenógrafa a gente vai puxar referências, fontes de pesquisa, como que se dá um projeto e aqui eu convido todo mundo, quem tem curiosidade, quem está começando como cenógrafo e produtores culturais. Vamos começar? Então, cenografia, né? Você sabe o que é cenografia? Cenografia, por definição, vem do grego, que é grafia da cena. Mas cenografia é muito mais do que isso. Vamos pensar primeiro onde estamos. Eu estou na cozinha da minha casa. Você acredita? Pois é. Então, eu coloquei aqui plantas, lâmpadas tubulares, umas estruturas de arame e tem essa parede pintada aqui, que está criando a nossa cenografia do vídeo. Então, a partir dessa cenografia aqui, vamos começar a puxar alguns assuntos que eu acho interessantes da gente pensar. Por exemplo, a iluminação. A iluminação é essencial para a gente criar uma cenografia em que ela apareça, né? Então, essas lâmpadas tubulares, elas fazem, por exemplo, as plantinhas aparecerem mais. Mas a gente tem lá do outro lado, onde vocês não estão vendo no momento, lâmpadas que estão me iluminando. Tá vendo? A iluminação pode ajudar muito na cenografia. Ela pode ajudar na textura, ela pode mudar a cor de uma cenografia. Então, por mais que você não seja iluminador, é importantíssimo ter algum conhecimento de iluminação, né? E para isso, a gente vai puxar mais um assunto, que é a teoria da cor. Vamos pensar uma coisa. Na teoria da cor, a gente tem, primeiro, a teoria da cor, que é da luz, e teoria da cor de pigmento, né? Então, a iluminação, quando ela incide no material, ela pode mudar a cor. Eu vou começar a falar aqui de algumas cenografias que eu fiz e a partir disso a gente vai conversando também. Tem uma cenografia que eu fiz pro Rosa Neon, que eu utilizei tapetinhos de pelúcia rosa. E aí, eu fiz a iluminação também. A gente jogou uma luz UV. Quando essa luz UV batia no tapetinho rosa de pelúcia, ele ficava branco. Não é interessante? O que acontece? O UV neutralizava a cor e virava uma superfície branca que rebatia a luz. Então, por isso é importantíssimo a gente testar, né? A gente saber como é que funciona a questão da iluminação quando ela incide no objeto. A gente pode aparecer uma textura, né? Fazer uma textura aparecer mais com a iluminação. A gente pode dar mais corpo para a cenografia, né? Ela pode ter mais profundidade com a iluminação, tá vendo? Por isso a iluminação é extremamente importante. Então, fique ligado. Tem um livro muito bacana que chama Haja Luz. Eu vou deixar aqui no final uma referência para quem quiser saber um pouquinho mais. Outro elemento importantíssimo é a forma, né? Como que é essa cenografia? A gente pensa que uma cenografia ela pode ser a imitação da realidade. Mas quando você pensa uma cenografia que imita a realidade, será que ela é realmente interessante? Assim, se for a proposta, né, a gente tem que lembrar, tudo pode ser interessante a partir de uma proposta. Se for um filme de época, por exemplo, é lógico que a cenografia vai ter que ir ali pela realidade mesmo. Então, vai ter que ter uma pesquisa da época, né? Então, esses elementos, eles são importantíssimos. Só que a cenografia, quando ela parte da realidade e ressignifica, é muito mais interessante. Por exemplo, se você tem que fazer uma cenografia que é uma cama, como que você pode criar uma cama sem ser puramente pegar uma cama e montar uma cama no palco, né? Então, assim, a gente pode pegar uma estrutura só que a cabeceira. Então, esses elementos, esse jogo de elementos é extremamente importante para criar uma cenografia mais rica, assim, sabe? E deixar também o espectador
fazer parte daquele processo. Muita gente me pergunta como se dá um projeto de cenografia. Olha, te contar que cada projeto acontece de um jeito, mas a melhor forma, a forma que eu mais gosto de trabalhar é a seguinte. Primeiro eu escuto do cliente o que ele quer. Muitas vezes ele nem sabe o que ele quer. Então eu peço para ele alguma referência, alguma imagem que ele goste, que tenha a ver com o caminho que ele quer ali para o trabalho dele, ou então uma música, ou então um filme, qualquer coisa que dê um direcionamento. A partir desse direcionamento, eu faço a minha pesquisa de referência. Então, aonde que eu pesquiso? Olha, eu pesquiso em livros, em revistas. Normalmente eu gosto de revistas dos anos 70, 80, 90, depende do projeto, depende do caminho que esse projeto vai desenvolver, né? Mas se for uma coisa mais de época, eu gosto de procurar naquela época aonde, como que foi, quais são as referências, quais são os filmes que foram produzidos. Então, acho que é um material muito bacana de pesquisar. Outro lugar que eu adoro pesquisar é o Pinterest. Mas a gente tem que tomar um cuidado com as referências. Por quê? Se você pega lá o Pinterest, ele tem coisas belíssimas, né? Mas se a gente pega uma referência e copia ela, né? Eu acho que é meio perigoso, sim, de não ficar tão interessante, pra dizer desse jeito. Porque acho que a melhor forma é você pegar uma referência, você já tem seu repertório. Você acha que não? Mas tem sim, Olha só, você tem os filmes que você gosta, você tem as coisas que você já viu, a sua vida, ela faz parte do seu repertório. Então, a partir dessa referência, você passa nesse filtro da tradução ali, das coisas que você tem afinidade, da sua pesquisa ao longo do projeto e cria um outro produto. Eu acho que assim é a melhor forma da gente pensar na originalidade, né? Porque algo totalmente novo não é possível a gente fazer. Só que quando a gente traz cada vez mais referências e deixa esse projeto rico, a gente tem um projeto muito legal. E aí, beleza, a gente fez essa parte da busca de referências e a gente entrega para o cliente para ele ver se está no caminho legal. Eu acho muito importante mostrar para o cliente esse processo de pesquisa, até para ele ver e entender de onde que vem aquilo. Então, a partir dessas referências, se ele fala, é esse caminho, você continua. Se não for, você pesquisa lá mais um pouquinho e troca essa ideia com ele. E aí, depois eu costumo fazer uns croquis. Depois eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Viram? Então, esses croquis eu faço à mão mesmo. Eu pego um papel, rabisco. Já aconteceu, vou contar isso aqui. Já aconteceu uma vez de eu mostrar o croquis pro cliente e aí depois ele vê a cenografia pronta e fala, nossa, mas ficou muito melhor. Então, assim, é bem interessante como que se dá essa tradução ali do croquis pro real, né? E muitas vezes também a gente faz o 3D, um projeto 3D, que aí você vai visualizar de forma mais realista o que o projeto caminha, assim, né? Então, fez o projeto, tá ok? Vamos lá. Aí a gente vai em busca dos materiais. Essa é a parte que eu mais gosto, assim. Eu gosto muito de andar pela cidade, observando onde tem cada coisa e observando os materiais ali, o que eles podem acontecer. Uma vez eu fui numa loja de pescaria comprar um fio de nylon. E aí, lá eu olhei e tinha uma cestinha, assim, que o moço me explicou que o peixe entra. Não sei direito, não. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, um dia eu tinha que criar uma cenografia assim, de um dia pro outro. Você sabe como é que é, né? E aí, na hora, me veio a ideia de colocar umas plantas dentro dessa cestinha de arame. Então, essa busca de material, ela é interessantíssima, porque você vai criando um repertório e soluções. Então, é muito importante a gente ficar atento a tudo. Eu digo também mais uma coisa, eu gosto muito de dizer isso, que a gente, quanto mais a gente observa uma coisa, mais a gente deixa de ver a coisa. Então, eu acho que é um exercício interessante da gente começar a rever, né? Então, comece pela sua casa mesmo, no seu quarto. Você já percebeu como é que é o seu teto? Como é que é a janela? Como é que é o chão? Onde ali tem umas frestas, tem uns desenhos, tem uma parede que está soltando. Eu acho que a gente tem que começar a observar.
quando a gente abre o olhar de novo para observar cada detalhe, a gente cria e desenvolve um repertório muito legal. Eu ando na rua sempre procurando cenografias urbanas. Até uso essa hashtag, cenografias urbanas. Que são cenografias que estão ali, às vezes de um lixo que ficou amontoado ali e que deu uma espécie de escultura super bacana. Ou então uma grade que alguém pendurou um quadro que encontrou na rua, sabe? Dá uma cenografia super interessante. Então, esses elementos são importantíssimos da gente observar, que eu chamo da vida real. Eu acho que não existe lugar melhor da gente observar e ficar de olho no mercadinho, como lá perto da sua casa, o mercadinho lá que pegou uma redinha de fruta e colocou um tanto de outras coisas dentro e pendurou. Então, eu acho que esses elementos são uma fonte de pesquisa inesgotável e assim, e foge totalmente, né, daquelas referências lá do Pinterest e que também são legais da gente ter e criar umas pastinhas lá. Eu acho que quanto mais a gente se alimenta de referências e de pesquisas, mais a gente cria, mais a gente desenvolve. Criatividade é uma coisa que a gente não nasce assim, né? Então a gente vai desenvolvendo o olhar, a gente vai desenvolvendo a percepção e quanto mais você cria, quanto mais você se disponibiliza para o erro e para o fracasso, mais a gente produz coisas legais. Eu gosto também de falar e de contar uma coisa, que é que toda cenografia a gente pode prever tudo. A gente pode fazer teste, mas alguma coisa vai dar errado. Sempre dá. E antes eu ficava assim meio apavorada com esse erro que sempre ia dar. Onde que ele vem, o que vai acontecer, se é uma lâmpada que vai queimar, se é uma estrutura que vai ficar bamba, que vai precisar de um calço, enfim. E hoje eu percebo isso como uma cereja do bolo, na verdade, sabia? Porque acaba que esses improvisos, esses erros, esses pequenos fracassos, eles caminham para um lugar ainda mais legal. Então, pode saber que muita coisa vai dar errado e muita coisa vai dar mais certo do que você imaginou. Por que a pesquisa de materiais é tão importante? Vou contar para vocês uma coisa. O orçamento para cenografia é sempre muito pequeno. Tem raras exceções, hein? Mas normalmente é muito pequeno. Por isso que a criatividade e a busca de materiais alternativos é muito interessante. E até porque, vou contar uma coisa para vocês aqui também. Quando eu tenho, às vezes, um orçamento muito grande, a facilidade ali não te dá um caminho para você pesquisar materiais alternativos. Olha só, eu fiz uma cenografia para um projeto chamado Cavalo e Catarse. Era um show de lançamento. Era um palco pequeno dentro de um teatro. E aí, eu falei, gente, o que eu vou fazer? A gente tinha um orçamento muito pequeno mesmo. Era R$100. E aí, cavalo, catarse, e fiquei matutando o que a gente podia fazer. Sabe como é que foi a cenografia? Toda de cabo de vassoura. Foi. Olha só, você pega um cabo de vassoura de madeira e prende ele com rabo de rato. Sabe o que é rabo de rato? Aquele materialzinho assim, tipo uma cordinha preta, e amarra ele no meio, tá? Madeira no meio e pendura. E a gente pendurou, a gente gastou R$100 de cabo de vassoura. E aí penduramos no teatro inteiro. E aí os cabos, eles faziam pequenos movimentos de equilíbrio. Então, durante o show inteiro, ficavam aqueles cabos de vassoura fazendo uns equilíbrios assim, e que lembrava o cavalo de pau. Então, olha só, quando a gente pensa assim numa cenografia, a gente tem que quebrar a cabeça mesmo. Não se contente com a primeira ideia. Você achou que a ideia é genial? Dá uma dormidinha, dá uma pesquisada e depois você experimenta. Aí agora eu vou falar para vocês sobre pós-produção. Pós-produção é hiper importante também, porque na desmontagem, normalmente é o cenógrafo que fica até o final do espetáculo,
né? Então você tem que combinar ali direitinho como que vai desmontar, se é você que vai desmontar, se a cenografia vai ficar para o artista. Então, todos esses elementos influenciam em como você vai desenvolver esse projeto. Se é uma cenografia que vai ser utilizada mais de uma vez, ela tem que ter uma durabilidade, ela tem que ter uma forma de montagem e desmontagem que facilite para o produtor, né, ou técnico que vai estar acompanhando esse processo. E é importante você passar esse manual para quem vai montar depois. Por isso, a pós-produção é importantíssima. Olha, vou mostrar uns livros que são os que eu mais gosto. Combinado? No final desse vídeo, a gente vai deixar uma lista com várias referências que a gente curte. Inclusive, tem um documentário do Abstract no Netflix que a gente adora, sobre uma cenógrafa do coração. Então vamos lá. Esses livros aqui, esse aqui é Cenografia Brasileira, Notas de um Cenógrafo, do J.C. Cerrone. É um livro incrível e ele traz assim um diário mesmo assim, da produção dele, e também traz vários artistas e cenógrafos brasileiros. Ele fala uma coisa super interessante que eu gosto de pontuar aqui, que ele coloca o cenógrafo além de apenas um técnico, como um artista. E não é um artista assim que vai brilhar ou que vai surgir além da cena. Não, é que ele vai ali trabalhar junto e fazer parte do processo criativo do espetáculo, né? Então o cenógrafo, ele vem ali conceituar e contextualizar toda a cena. Então ele fala umas coisas super legais, eu indico esse livro demais. Depois desse, eu indico também o Haja Luz. É um livro muito rico, assim, que fala de iluminação cênica. Então é importantíssimo, como eu disse, saber um pouco de iluminação. E aí, saindo um pouco da cenografia, abrangendo ela, a gente vai falar daqui desse livro, que é o Arte em Cena, que é um livro muito bacana de direção de arte no cinema brasileiro. Esse vale a pena também. Tem uma outra coisa que eu gosto muito de falar, que é a cenografia como criação de experiência. Como assim criação de experiência? Por exemplo, vou dar um exemplo de show musical. Você vai num show, tá lá, o show acontecendo, tá tudo lindo. Mas você imagina uma cenografia que dialoga bem com a música, com uma iluminação que assim que pontua, que quase cria ali como um outro instrumento, sabe? Então, às vezes, o público que está ali assistindo nem percebe, assim, muito a cenografia, só que ele tem a compreensão do todo. E o todo, ele é super importante, porque intensifica aquela experiência. Então, por exemplo, digamos assim, tá tocando uma música, e aí tá a música naquele clímax e tal, e acende uma luz na cenografia, e a cenografia aparece mais, sabe? Então, aí todo mundo arrepia, sabe? Então é isso que eu tô falando. É quando a gente cria algo que vai além de só uma decoração. É alguma coisa que fala junto com as pessoas. E eu acho que a cenografia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, ela vem trazendo também, digamos, um estilo de vida. Ela fala de um estilo de vida. Então, a forma que você utiliza a cenografia, você vai falar de um nicho e, normalmente, a imagem chega primeiro do que o som. Pensa só, você tá passando lá no Instagram, olhando imagem, não. Aí você vê uma imagem bonita, assim, de uma cenografia com o músico e tal, e aí você fica apaixonado por aquela imagem. E aí você fica querendo, gente, deixa eu escutar, que som que tem isso, sabe? Então, muitas vezes, a imagem chega primeiro. Então, ela pode vir numa cenografia, que é a cenografia da foto, né? Ali dos músicos, ou então a cenografia de uma cena ali, de uma parte do show. Então, a cenografia, ela pode trazer muito esses elementos, tanto de experiência, de estilo de vida, de nicho. Então, fica a dica. Por hoje é isso. E eu já vou deixar o convite aqui para você acompanhar a próxima videoaula, que a gente vai pensar uma cenografia para lives. Sim,
pra gente fazer com o que a gente tem em casa. A gente está em isolamento social e muitos artistas estão fazendo lives para se aproximar do público nesse momento tenso, né? Então, acompanhe, fique com a gente, que a gente vai pegar elementos da casa, pensar na iluminação, pensar em tudo, tá bom? Tchauzinho!